Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula é sobre ciências, o capítulo 3 do nosso livro Desenvolvimento e Reprodução. Antes de eu começar a aula, eu queria lembrar vocês de fazerem as atividades que a tia Amanda coloca no plural, fazer as atividades do livro que a tia Amanda pede para fazer. Façam as atividades, não deixem de fazer, se esforcem que logo logo nós vamos estar juntos quando tudo isso acabar e vamos seguir a nossa vida em sala de aula de novo. Mas enquanto nós não podemos fazer isso, se cuidem e façam as atividades propostas, tudo bem? Então, agora falando sobre a aula. O capítulo 3 do livro de ciências, ele é dividido em duas partes. Primeiro fala sobre o desenvolvimento humano e depois ele vai falar sobre a reprodução. O capítulo 3 começa aqui, ó, na página 156, tá? Eu vou pincelar algumas coisas dessa primeira parte sobre desenvolvimento, porque é um capítulo que a gente lendo a gente consegue entender. Mas eu vi algumas coisas que são importantes de destacar para vocês terem em mente sobre desenvolvimento humano. Então essa aula não vai ser uma aula longa, nem uma aula cansativa, como não está sendo. Vai ser uma aula para a gente trocar ideias. Pensa como se nós estivéssemos em sala de aula fazendo nossa roda de conversa, tá? A aula é mais ou menos isso, só que hoje eu estou na minha casa e vocês estão na casa de vocês, infelizmente. Mas já já a gente vai estar junto, tá bom? Vou começar falando sobre desenvolvimento humano. O ser humano, ele tem duas certezas na vida, né? Uma é que quando a mãe está grávida, que o bebê vai nascer. E depois que ele nasce, a outra certeza que nós temos é que nós vamos morrer, não é verdade? E nesse espaço de tempo que nós nascemos até a nossa morte, existem estágios de desenvolvimento humano. E aí o livro ele vai trazer pra gente essas fases de desenvolvimento. Como sempre, que eu estou costumando fazer, eu fiz um resuminho pra vocês. Vai estar no plural para vocês poderem entender melhor, tá? Vai estar lá no plural. Olhem, leiam e estudem, principalmente, tá? A primeira fase do desenvolvimento humano é a infância, que é a fase da descoberta, né? A criança ela é curiosa, ainda mais nos primeiros anos de vida, e é uma fase que a gente descobre as coisas, que a gente tem muita energia para gastar. E essa fase da infância, ela é importante, porque é a fase onde o ser humano ele mais se desenvolve, é na infância. Então é uma fase super importante, tá? E essa fase vai até os 11 anos de idade, desde que nós nascemos até completarmos 11 anos. A gente fala que essa pessoa que está entre essa idade está na parte do desenvolvimento da infância. E aí depois tem a adolescência, dos 12 a 20 anos de idade, que é quando o corpo começa a preparar aquele ser, né, o homem ou a mulher, a poder preparar ele para gerar uma nova vida, né, para se reproduzir, que é a segunda parte da nossa aula, que vai ser semana que vem, tá? Essa primeira aula vai ser só sobre as fases de desenvolvimento humano, ok? Depois da adolescência tem a fase adulta, que se inicia aos 21 anos de idade. Nessa fase, o ser humano ele não está mais passando pelas mudanças que passou na adolescência, né? De mudar a voz, ter espinhas. Ele já está numa outra fase, né? Que é a fase adulta, que geralmente as pessoas já começam a trabalhar, a ter suas vidas, suas famílias. É a fase adulta. E tem, depois da fase adulta, a velhice, que a gente chama de terceira idade, né? Que acontece, os fios de cabelos brancos, né? A gente não sabe que isso acontece na velhice? Então, é a velhice. A velhice é uma idade que a pessoa já não tem mais tanto vigor, tanta energia quanto tinha, né, na infância, na adolescência e na fase adulta. O ser humano ele começa a se cansar mais, o corpo cansa, né, a idade ela vai chegando e vai cansando o nosso corpo de tudo que a gente viveu,
né? Então a velhice é uma fase de descanso, né? É uma fase mais introspectiva, de ficar com a família, a pessoa já não trabalha tanto, não tá naquela idade produtiva, tá na idade de aproveitar o que produziu durante todas essas fases de desenvolvimento humano. Essas são as fases do desenvolvimento humano que o livro ele vai apresentar pra gente. O que eu quero destacar para vocês é que entre a infância e a adolescência ocorre um fenômeno, né, no nosso corpo chamado puberdade, que é uma fase de transição da infância para a adolescência. Nessa fase de transição ocorrem mudanças no nosso corpo. Por que, tia Amanda? Por que o nosso corpo tem que mudar na puberdade? Por conta dos hormônios, né? Na adolescência, nessa fase, na puberdade, o nosso corpo começa a produzir um determinado hormônio, né? E aí, eu botei assim, ó, no resuminho de vocês. Trata-se de um momento de transformações físicas e biológicas e de oscilações emocionais, ocasionadas pelas alterações de hormônios. Então, a culpa de tudo, gente, é dos hormônios, né? Vocês vão começar a sentir isso, né? Daqui a pouco, talvez, quando vocês ficarem com 11, 12 anos. Os meninos um pouquinho mais tarde, às vezes com 13, 14, porque tem essa diferença, né? Os meninos sofrem os efeitos da puberdade mais tarde, mas todos nós eu passei e vocês vão passar por isso. Por quê? Porque é a fase de transição da infância para a adolescência. E aí, o livro de vocês, na página 160 e 161, lista algumas características que mudam na menina e no menino nesse período da puberdade. Eu vou falar alguns pra vocês e é super normal se estiver acontecendo com vocês. É a questão mesmo de hormonal que muda no nosso corpo, que o nosso corpo começa a produzir esse hormônio na puberdade. Então é normal. Ninguém é anormal por sentir essas mudanças e sentir isso é normal. Todo mundo sentiu, eu senti, os pais de vocês sentiram e vocês também vão sentir ou já estão sentindo. Vamos ver quais são eles? Ó, as meninas. Crescimento acelerado do corpo. Dos meninos também. É uma coisa que acontece tanto nas meninas quanto nos meninos. Vocês vão ver que as meninas vão começar a ter seios, o corpo ficar mais formadinho, os meninos vão espichar, vão crescer muito rápido de um dia pro outro. Quando a gente voltar talvez da quarentena, nossa, fulano cresceu tanto, que houve? Comeu fermento? Não, é a puberdade, tá? Alteração de voz no homem, a voz se torna mais grossa, né? Na menina também tem alteração de voz, a voz fica mais fina, né? Nos meninos e nas meninas também aparecem as espinhas, as temidas espinhas, né? Que as meninas principalmente ficam passando sabonete, passa produto e não quer ter, pra não ter o rosto manchadinho. Acontece, é normal, né? Aparecimento de pelos próximos aos órgãos genitais, tanto das meninas quanto dos meninos. Aumento da oleosidade na pele por conta desse hormônio, nosso rosto ele tende a ficar mais oleoso. Desenvolvimento dos músculos, né? Os meninos vão ficando mais musculosos nesse período aí da puberdade. Por quê? Porque o corpo, gente, o nosso corpo ele muda. E ele muda de uma forma para preparar a gente para uma nova fase que vai começar na nossa vida. Deu pra entender? Quinto ano ficou fácil de entender, né? Junto com esse videozinho vai estar um esqueminha, um resumo, mostrando pra vocês mais sobre isso, pra vocês entenderem melhor e conseguirem tirar alguma dúvida. Qualquer dúvida, perguntem a tia Amanda. Agora, nesse momento, eu quero que vocês entendam que o ser humano, ele passa por fases de desenvolvimento ao longo da sua vida.
tá? Que é a primeira parte da nossa aula. Na semana que vem, eu vou começar a falar sobre a reprodução, né? Como faz para se reproduzir, por que que reproduz, como é que funciona. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Mas eu preciso que antes da gente falar sobre isso, vocês entendam isso, né? O desenvolvimento humano. Estudem, abusem e usem da nossa plataforma, tá? Assistam esse vídeo para gravar mais a aula, quantas vezes vocês acharem necessário, e qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar, tá bom, quinto ano? Um beijo, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até sexta-feira.